Você acha que a ciência moderna pode explicar tudo? Então por que os maiores cientistas do mundo admitem que não sabem como a anestesia funciona? Isso mesmo! Ninguém sabe! E não é só isso. Existem pelo menos 10 coisas que acontecem todos os dias que a ciência, com toda a tecnologia moderna, simplesmente não consegue explicar. Fica comigo porque o número 3 vai fazer você questionar tudo que você aprendeu na escola sobre física. E o número 1, esse vai explodir sua mente. Mas antes, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque essa pesquisa deu trabalho demais. E comenta qual mistério te chocou mais. Agora vem comigo, que eu vou te mostrar como a realidade é mais estranha que qualquer ficção científica. Começando com o número 10, o efeito placebo funciona mesmo quando você sabe que é placebo. Como isso é possível? Pesquisadores de Harvard fizeram um experimento que quebra tudo que sabemos sobre a mente humana. Eles deram a pacientes pílulas, claramente rotuladas como placebo, explicaram que não continham medicamento nenhum. E mesmo assim os pacientes melhoraram significativamente. Mas espera que fica mais bizarro. Exames de ressonância magnética mostram mudanças reais no cérebro, liberação de endorfinas, alteração de neurotransmissores, tudo causado por uma pílula que o paciente sabe conscientemente que não faz nada. Como a mente consciente pode gerar mudanças fisiológicas reais, sabendo que está sendo enganada? Isso viola tudo que entendemos sobre causa e efeito biológico. E cientistas têm teorias, mas nenhuma explica completamente por que funciona quando a ilusão foi revelada. É como se a mente tivesse poderes secretos. E falando em coisas que a medicina não entende, chegamos ao número 9. Você vai fazer uma cirurgia? Então precisa saber disso! A anestesia geral é usada em milhões de cirurgias todo ano. Mas a ciência médica não sabe como ela funciona. Isso mesmo que você ouviu. Eles te apagam completamente e não entendem o mecanismo exato de como isso acontece. Existem mais de 20 tipos diferentes de anestésicos, com estruturas químicas completamente diferentes. Alguns são gases, outros líquidos. Mas todos fazem a mesma coisa: apagar sua consciência. E aqui está o mais assustador. Não existe uma teoria unificada que explique como todos eles funcionam. Sabemos que anestésicos interagem com receptores no cérebro, afetam a transmissão de sinais entre neurônios. Mas não sabemos por que isso resulta em perda total de consciência. A parte mais perturbadora: ocasionalmente pacientes acordam durante cirurgias, completamente paralisados, mas conscientes e sentindo tudo, porque não entendemos bem o suficiente para garantir que isso nunca aconteça. Agora segura essa do número 8. Porque a natureza faz coisas que parecem impossíveis. Borboletas monarca migram 5.000 quilômetros para um bosque específico no México. Mas aqui está o problema. A borboleta que faz a viagem nunca esteve lá antes. Espera. Como assim nunca esteve lá? Deixa eu explicar. Isso é bizarro demais. O ciclo de vida da monarca é de 6 a 8 semanas. Mas a migração leva 4 meses. Isso significa que são necessárias 4 gerações de borboletas para completar o ciclo. Então pensa comigo. A borboleta que voa para o México nunca esteve lá. Seus pais nunca estiveram lá. Seus avós nunca estiveram lá. Mas de alguma forma ela sabe exatamente para onde ir. Navegando com precisão incrível para um bosque específico que cobre apenas algumas hectares em um país inteiro. Cientistas descobriram que elas usam o Sol como bússola, compensando a posição do Sol ao longo do dia, usando um relógio circadiano interno. Mas isso não explica como sabem o destino final. Como você codifica um mapa detalhado e instruções de navegação em DNA? Experimentos mostraram que borboletas criadas em laboratório, que nunca viram outras borboletas ou o ambiente natural, ainda tentam voar na direção correta quando liberadas. É como se elas nascessem com GPS interno programado para um local específico que nunca visitaram. E se você acha que isso é estranho, espera até o número 7. Porque esse aqui quebra literalmente a realidade. O experimento da dupla fenda prova que partículas se comportam diferente quando você está observando. Isso não deveria ser possível. Deixa eu te mostrar como isso funciona porque é perturbador. Quando você dispara elétrons através de 2 fendas em uma barreira, eles criam um padrão de interferência na parede atrás, como ondas se sobrepondo. Isso prova que cada elétron passa pelas 2 fendas simultaneamente como uma onda. Mas aqui vem a parte que destrói tudo. Quando você coloca um detector para observar por qual fenda o elétron passa, o padrão de interferência desaparece completamente. E os elétrons se comportam como partículas, passando por apenas uma fenda. A simples ação de medir, de observar, muda fundamentalmente o comportamento da partícula,
Como isso é possível? Isso foi replicado milhares de vezes com diferentes partículas, fótons, átomos, até moléculas grandes. Não é falha de equipamento. Não é interferência mecânica do detector. É algo fundamental sobre a natureza da realidade que não entendemos. A partícula existe em um estado de superposição, em todos os estados possíveis simultaneamente, até ser observada. Momento em que colapsa, em um estado definido. A implicação é absolutamente perturbadora. A realidade parece depender de ser observada para existir em um estado definido. É como se o universo soubesse quando está sendo observado e mudasse de comportamento. E se você acha que a física quântica é estranha, o número 6 mostra que nossa matemática está completamente errada. A constante cosmológica está errada por 120 ordens de magnitude. Essa é a pior previsão na história da ciência. Deixa eu colocar isso em perspectiva porque esse número é absurdo. Quando físicos tentam calcular a energia do vácuo do espaço vazio, usando mecânica quântica, eles chegam a um número. Quando medem observando como o universo se expande, chegam a um número completamente diferente. A diferença entre os dois números é um seguido de 120 zeros. Isso significa que nossa melhor teoria da física, a mecânica quântica, está errada de uma forma tão absurdamente grande que é quase incompreensível. E aqui está o pior. Se a energia do vácuo fosse realmente do valor que a teoria prevê, o universo teria se despedaçado instantaneamente no momento do Big Bang. Mas claramente o universo existe. Então, algo está fundamentalmente errado com nossa compreensão. E apesar de décadas de trabalho dos físicos mais brilhantes do planeta, ninguém tem solução. Passando para o número 5. Prepare-se porque esse aqui questiona a origem de tudo. A ciência não consegue explicar como a primeira vida surgiu na Terra. Isso mesmo. Não sabemos de onde você veio. Sabemos que a vida evoluiu por bilhões de anos, mas o primeiro passo? Esse é um mistério total. Conseguimos traçar a árvore evolutiva, até organismos unicelulares primitivos. Mas não conseguimos explicar como a primeira célula viva surgiu de moléculas não vivas. Experimentos famosos mostraram que aminoácidos podem se formar espontaneamente. Mas aqui está o problema. Existe uma distância enorme entre aminoácidos e uma célula funcional capaz de se replicar. Uma célula simples requer DNA, RNA, proteínas, uma membrana e enzimas. E cada componente depende dos outros. DNA precisa de proteínas para se replicar, mas proteínas precisam de DNA para serem codificadas. Como você obtém um sem o outro? Ninguém conseguiu replicar isso em laboratório. O fato é que temos apenas um exemplo de vida, a vida na Terra, e não sabemos como ela começou. E se você acha que entendemos os animais, o número 4 vai te provar que estamos muito longe disso. O voo das abelhas tecnicamente não deveria ser possível, segundo a aerodinâmica clássica. E só recentemente descobrimos por quê. Nos anos 30, um engenheiro aeronáutico aplicou equações de aviões a abelhas e concluiu que elas não deveriam voar. Obviamente as abelhas voam. Então algo estava errado. Só com câmeras de alta velocidade descobriram que abelhas criam vórtices complexos nas bordas das asas. Mas aqui está o que ainda é misterioso. E isso é insano. Abelhas e outros insetos fazem ajustes instantâneos no voo que envolvem cálculos aerodinâmicos extremamente complexos. Uma mosca pode fazer manobras evasivas em milissegundos, ajustando cada asa independentemente. Tudo com um cérebro que tem menos de 1 milhão de neurônios. Um computador precisa de milhões de cálculos por segundo para simular o que uma mosca faz instintivamente. Como um cérebro tão minúsculo processa informação tão rápido? Entrando no top 3, e o número 3 mostra que até pássaros comuns têm superpoderes que não entendemos. Pombos-correio podem ser levados a centenas de quilômetros de casa em recipientes opacos, em rotas sinuosas. E ainda assim, voam diretamente de volta, com precisão absurda. Décadas de pesquisa identificaram vários mecanismos, mas aqui vem o impossível. Eles detectam o campo magnético da Terra, usam o Sol como bússola, reconhecem odores regionais, escutam infrassons de baixa frequência. Mas quando pesquisadores bloqueiam todos esses sentidos simultaneamente, ímãs no bico, lentes opacas, tampões para odores, os pombos ainda conseguem voltar para casa. Isso sugere que existe algum mecanismo de navegação adicional que a ciência ainda não identificou. Como um cérebro do tamanho de uma noz armazena mapas tridimensionais de regiões inteiras, criamos GPS usando satélites e não conseguimos entender completamente como um pássaro faz navegação melhor. Quase no final. E o número 2
vai destruir tudo que você aprendeu sobre genética. Gêmeos univitelinos não são geneticamente idênticos, e isso destrói nosso entendimento de genética. Durante décadas, cientistas assumiram que gêmeos idênticos tinham exatamente o mesmo DNA. Estavam errados. Sequenciamento genético moderno revelou que gêmeos idênticos acumulam centenas de mutações diferentes, desde muito cedo, no desenvolvimento embrionário. Mas fica muito mais estranho. Gêmeos podem ter diferenças dramáticas em saúde, personalidade, preferências. Um gêmeo pode desenvolver esquizofrenia enquanto o outro não. Um pode ser canhoto e o outro destro. Se genes e ambiente são os únicos fatores, como isso é possível? A resposta está na epigenética, modificações químicas no DNA que controlam quais genes são ativados. Mas aqui está o problema. Não entendemos completamente o que causa essas modificações epigenéticas. Elas parecem ter elementos de aleatoriedade. Você não é apenas seus genes. Você é seus genes mais um monte de modificações que nem sempre entendemos de onde vêm. A genética é muito mais complexa e misteriosa do que imaginávamos. E finalmente chegamos ao número 1, o mais perturbador e inexplicável de todos. Prepare-se porque esse vai mudar como você pensa sobre si mesmo. A formação de memórias e onde elas são armazenadas no cérebro é um mistério total. Você acha que cientistas sabem como memórias funcionam? Estão longe disso. Sabemos que a formação de memória envolve fortalecimento de conexões entre neurônios, mas não sabemos como padrões de atividade neural se transformam em memórias subjetivas ricas que você pode relembrar. E aqui está o que é realmente perturbador. Não conseguimos localizar onde memórias específicas ficam armazenadas. Pacientes com vastas áreas do cérebro removidas cirurgicamente por epilepsia ou tumores frequentemente retêm memórias que deveriam ter sido apagadas. Mas espera que fica muito mais bizarro. Existem experimentos que parecem impossíveis. Quando você treina uma planária, um verme achatado, a executar uma tarefa, depois corta ela em pedaços e deixa regenerar corpos inteiros de cada pedaço. As planárias regeneradas ainda lembram do treinamento, incluindo as que regeneraram de pedaços da cauda que não tinham cérebro. Isso sugere que memória pode ser armazenada de formas que não envolvem apenas o cérebro. Como isso é possível? Outro experimento transferiu RNA de caracóis treinados para caracóis não treinados, e os caracóis receptores apresentaram comportamento aprendido, sem ter passado pelo treinamento. Como informação comportamental pode ser transferida quimicamente? Item Maze. Estudos com transplantes de coração relatam que alguns receptores desenvolvem preferências, medos ou hábitos do doador, sugerindo que memória pode estar parcialmente armazenada fora do cérebro. O fato de que você tem memórias agora, que pode lembrar do que comeu no café da manhã ou da cara de alguém que amou, é um mistério profundo que a neurociência ainda não resolveu. E aí? Sua mente está explodida? Qual desses mistérios te deixou mais inquieto? Deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta qual mistério você mais quer que seja resolvido primeiro. Compartilha com aquela pessoa que gosta de questionar tudo. Nos vemos no próximo vídeo, com mais revelações sobre os limites da ciência. Valeu e até a próxima.